Caros catequistas e toda a nossa diocese, cristãos leigos e leigas, todas as pessoas, continuando o nosso diálogo dia a dia com a palavra, queremos partilhar neste quinto domingo da Páscoa com vocês a palavra de Deus, o Evangelho de hoje em nossa reflexão. Mas para iniciarmos, vamos pedir a luz do Espírito Santo para que, iluminados pela graça do Espírito, possamos ouvir bem a sua palavra, proclamar bem e deixar que ela, de fato, dê fruto em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequistas, queridos irmãos e irmãs, estamos, como disse antes, iniciando o quinto domingo da Páscoa, iniciando também o mês de maio. O mês de maio, o mês mariano, que é para nós tão significativo, para nós cristãos, que aprofundamos a nossa relação de amor e de fraternidade e de devoção à Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe. E também, iniciando o mês de maio, é a festa de São José Operário, né? Pai de Jesus Cristo, esposo de Maria, homem trabalhador, protetor do trabalho. Então temos esses dois sinais tão fortes para nos ajudar a meditar e aprofundar o Evangelho destes tempos em nossa vida, com a proteção de São José e com a intercessão de Nossa Senhora. Pois bem, então vamos ao que nos diz o Evangelho deste domingo, deste quinto domingo da Páscoa. Inicialmente, o que nós podemos ver na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, a qual a gente não proclamou aqui, é a dificuldade de Saulo, né, de se inserir na vida da comunidade, porque o povo tinha medo, porque ele antes era um perseguidor. Mas com a apresentação de Barnabé, contando a todos na comunidade como tinha sido o acontecimento da conversão de Saulo, ele é acolhido na comunidade. Então, porque Saulo permaneceu unido a Cristo. Aquele que está unido a Cristo, ele vive a comunhão da comunidade. A comunidade também unida a Cristo acolhe aqueles que não se desanimam, aqueles que não se perdem, aqueles que não voltam atrás, mas permanecem unidos como um ramo na videira. Então, esta é a imagem da primeira leitura. Na carta de São João,
que nós ouvimos hoje também, ele nos dá um chamado muito importante para a nossa vida missionária, nossa vida de catequista, de anunciador do Evangelho. Ele diz: filhinhos, não amemos a Deus somente de palavras e de boca, mas com ações de verdade. É um chamado muito forte a todos nós, para que a palavra não seja proclamada e vivida e o nosso amor não seja apenas da boca para fora, mas seja a partir do nosso fazer diário, do nossa atitude cotidiana, do nosso testemunho missionário, do nosso testemunho catequético na vida da comunidade, da família, da sociedade, que expressa de fato o nosso amor a Deus. Então, estas duas mensagens da primeira e segunda leitura, elas recaem sobre o Evangelho de hoje como o convite de Jesus a permanecer na videira. A videira verdadeira é Ele, o agricultor é o Pai. Nós somos os ramos que deveremos permanecer ligados a Jesus, assim como permanecem os ramos na videira. A imagem do Evangelho de hoje nos faz recordar e relembrar lá o livro do Gênesis, a árvore da vida, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida, de onde brotou a vida plena, que está no centro do paraíso, no centro de tudo, de onde todos os frutos ali se produzem. Então, Jesus é a árvore da nossa vida. Nós deveremos permanecer nele como os ramos para permanecermos na vida plenamente. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus, para que assim produzais fruto. Nosso fruto é fruto da permanência em Jesus. O fruto da nossa permanência em Jesus é o que nós praticamos na vida comunitária, como atitude de perdão, como atitude de fraternidade, como atitude de justiça, como atitude de caridade na vida uns dos outros. Este é o fruto, mas só conseguiríamos produzir este fruto permanecendo ligados à videira, permanecendo em Cristo. É assim que ele nos chama a atenção no Evangelho de hoje, né? Aquele que permanecer em mim e eu nele produz muitos frutos. Que dei muitos frutos, né? E que vos torneis meus discípulos. Tornar-se discípulo de Jesus a partir do fruto que vamos produzindo na vida da nossa comunidade. Então, queridos irmãos e irmãs, caros catequistas, olhando as leituras deste domingo da Páscoa, vamos ver nesta experiência da primeira leitura da comunhão, de permanecer em Cristo. Paulo permaneceu em Cristo, foi acolhido e compreendido pela comunidade e se tornou o grande divulgador da Igreja de Cristo nascente e no mundo inteiro. Como nos diz São João, não proclamemos e não deixemos que a palavra seja somente da boca para fora, ou somente palavra por palavra, mas com ações de verdade, com atitude sincera, com amor, com perdão, com caridade aos irmãos. E assim permaneçamos ligados à videira como ramo, permaneçamos em Cristo para poder produzir frutos de caridade, de fraternidade e de amor aos irmãos. Neste tempo tão difícil da pandemia, quantas pessoas precisam que nós estendamos a mão? Quantas pessoas precisam da nossa atitude de caridade? Quantas pessoas precisam da nossa vivência do Evangelho? Então, e há realmente muitas pessoas neste tempo difícil que fazem esta experiência, que se deixam, né, envolver pela palavra, que dão testemunho de caridade, né, que fazem o gesto concreto da partilha, da comunhão, de olhar o outro, os necessitados. Né? A gente pode constatar isso na nossa realidade e isso pode ser um grande convite a nós também fazermos, para sermos um só coração e uma só alma, para que entre nós ninguém passe necessidade, como tem sido o apelo dos Atos dos Apóstolos nestes tempos tão difíceis, mas tão frutuosos também na graça de Deus. Então, caros catequistas, que Deus nos abençoe e nos ilumine, e que aproveitemos neste tempo mariano que se inicia, né, para que, recorrendo à intercessão de Nossa Senhora, nos deixemos conduzir pela palavra de Jesus, fazendo tudo o que Ele nos disser. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até um outro momento, se Deus nos permitir.